Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um Viva Literatura na Cotter TV, neste 17 de novembro de 2020. Hoje temos a presença aqui da escritora Kátia Nascimento e do poeta Eduardo Fabrício. Os dois juntos tocam um podcast literário, que é o Literatura e Outras Viagens. Já vamos conversar aqui com os dois sobre podcast literário, sobre produção, leitura e afins. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Então, muito bem. Antes do pessoal, dos convidados, temos dois convidados, um convidado e uma convidada aqui, entrarem. Já temos comentários. Quem não está inscrito ainda aí no canal, por favor, se inscreve. Quem puder ser membro, seja membro. E aquela coisa toda, compartilhar. Então, vamos trazer aqui os nossos convidados. São dois autores, a Kátia, uma escritora, professora gaúcha, hoje radicada em Itajaí, né? Já teve uma passagem aqui por Curitiba. O Edu está, parece que, de mudança aí, ele vai falar desse trânsito, né, de Curitiba, Mandirituba, Itajaí. O Edu vai explicar aí. O Eduardo é meio nômade, ele está voltando uma longa temporada aí na Ucrânia, teve lá um período, né, no leste europeu. Então já vamos trazê-los para cá. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Como é que estão aí? Aqui tudo bem, bastante calor aqui, não sei se está quente aí em Curitiba. Aqui tá, por incrível que pareça, tá. Que bom. Por incrível que pareça. Que bom, tava sentindo falta. Pois é. Mas aqui isso também, a imagem do Edu sumiu um pouquinho, mas ele já deve aparecer, carregando ali. Mas e aí, Kátia, vamos, enquanto o Eduardo se firma ali na conexão, voltou, apareceu. Eu achei que o Eduardo, ele é tão nômade que eu achei que já estava em outro lugar já. Acho que ele foi para a Ucrânia. E aí, Edu? Aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Daí. Eu acompanho a resposta da Kátia ali, porque eu estou na casa dela. Então. Qualquer coisa, o Eduardo pode culpar a internet da Kátia. Não, ela não pagou. Sim, provavelmente ele já está fazendo isso. Não pagou a luz esse mês e tal. Só que não tem como. O dela tá bom ali, a conexão dela tá boa. Pois é. Mas então, sejam bem-vindos. A Kátia, que já participou aqui uma vez do Viva Literatura. Hoje a Kátia está voltando, acompanhada do Eduardo Fabrício, este jovem, o jovem mancebo do podcast Literatura e Outras Viagens, não é? Queria que você comentasse um pouquinho do surgimento, quem que teve a ideia inicial para criar o podcast, o Literatura e Outras Viagens. E eu queria também que vocês explicassem, para quem eventualmente não sabe, porque esses dias eu participei do podcast de vocês, né, e comentei com a minha mãe lá, né, escuta lá o podcast. E ela me perguntou, o que é isso, né? O que é um podcast? E eu expliquei para ela, nunca tinha ouvido falar em podcast. Então, para quem, caso alguém esteja nos vendo aí e não sabe o que é um podcast, queria que vocês explicassem primeiro o que é e como que surgiu de vocês. Vai lá, Eduardo, fala tu primeiro. Está preparando o cenário? Então, é bem curioso como começou essa história. O podcast é uma maneira de transmitir, grosso modo, é um rádio pela internet. Para quem... Hoje está muita gente fazendo, em Curitiba, rádios estão fazendo podcasts delas. Acesse o nosso podcast, Rádio Tal. Então, é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Não é nova, né? Não é um meio de transmissão novo, mas está bem... O pessoal está usando bastante agora. Está bem interessante isso daí. E a gente
A gente falou que a gente podia fazer um programa de rádio. Eu sempre pensei, né? Eu queria fazer alguma coisa, já tinha pesquisado como fazer rádio pela internet, e aí caímos nesse podcast. E nas nossas conversas, né, Kátia? Lá em Curitiba ainda, quando a Kátia morava ali na Praça Santos Andrade. É isso, né, Kátia? Como que foi? Você lembra? O Eduardo era meu aluno, né? Acho que já falei isso aqui, né, Daniel? O Eduardo era meu aluno naquela faculdade que nós trabalhávamos, né? E que não dá para citar nome. Até dá, mas é para quê, né? Vai dar Ibope, né? Pois é. E daí ele ia, a faculdade era perto ali de onde eu morava, né? E alguns alunos, eles iam lá em casa, depois das aulas, a gente conversava, a gente lia, fazia uma espécie de sarau, assim, né? E o Eduardo fazia mais isso, né? Ele ia muito lá em casa e a gente trocava livros. Tomava vinho. Tomava um vinho, né? A gente sempre tomava vinho. E a gente conversava muito, né? Daí a gente pensou que nós podíamos fazer alguma coisa com essas nossas conversas, né? Porque não era uma conversa de professor e aluno, era uma conversa de uma mulher que tinha mais experiência e que ele trazia questionamentos e que me instigavam, né? Eu digo, não, mas isso aí, o fulano dizia tal coisa, o ciclano dizia tal coisa, né? E aí, no fim, acabavam sendo umas oficinas, assim, né? E aí a gente, vamos transformar isso em alguma coisa. E às vezes a gente está conversando sobre o podcast ou sobre alguém que falou determinada coisa e o Eduardo diz assim, a gente devia estar gravando isso, né? Sempre lembrando que o Sucir, né? O livro famoso do Sucir não era do Sucir, né? Foram os alunos que escreveram, né? Justamente por causa disso, né? Era uma dinâmica mais ou menos assim. E foi assim que começou. E ele estava na Ucrânia quando a gente começou o podcast. Né, Eduardo? Só antes de passar a palavra para o Edu, a Elis comentou aqui, a Elis que sempre está nos vendo, né, que o podcast Leov, que é o Literatura Outras Viagens, é a melhor mesa de bar virtual. Né, eu acho também. Né? A Elis é uma queridona. Ela sempre está aí. Ela disse que hoje na Cota é o melhor café das tardes, né? Olha, e ela comenta depois, Kátia, olha só, a Kátia morava na praça, ela pergunta se você dormia na praça. Ela conhece Curitiba, danada. É na Praça Santos Andrade. É a praça em frente ao Teatro Guaíra. Né? Exato. Então a Elise conhece Curitiba. Havia todas as manifestações, né, políticas que tinha ali na praça. Tava bem no fervo ali. Inclusive um grupo musical de indígenas, aqueles da... Como que era, Eduardo? Chilenos? Não são chilenos. Quem que eles são, Daniel? Acho que são bolivianos, né? Chilenos? Bolivianos. Acho que são bolivianos. É sempre a mesma música, Daí, no início, eu morei lá há 5 anos, eu acho. No início, assim, era maravilhoso, né? Que coisa mais legal essa música. Daqui a pouco eu já não aguentava mais. É bem isso. Era bom domingo de manhã, né, Kátia? Domingo de manhã, as manifestações lá, sempre tinha alguma coisa. Mas e aí, Edu? Você, a gente estava falando aqui que você tá meio nômade e tal, né? Você acaba de voltar de uma longa... Eu ia falar peregrinação, né? Mas você volta de uma viagem pela Ucrânia, você ficou um tempo lá. Né? Conta um pouquinho aí o que isso foi fazer tão longe. Conta aí, então, Eduardo. Agora eu quero ver tu contar. Ai. Em novembro, eu acabei acertando de trabalhar na República Tcheca. Né? A feira de Natal, é interessante, minha namorada é ucraniana, né? Sasha, privet, Sasha. Tem algum lugar aí vendo a gente. E a gente foi para a República Tcheca, então, passamos um mês morando lá e trabalhando na feira, né, de Natal, muito interessante.
causa de dinheiro, né? Tava num concurso em Mandirituba, onde eu estou morando ainda, até em breve, para cá, para Itajaí. Enfim, tava morando em Mandirituba e, de repente, pensei, preciso mudar, né? Fui para a Ucrânia e depois para a República Tcheca, né? Passei uma semana, ele foi para a República Tcheca trabalhar. Passamos um mês lá, inverno, é diferente, o Natal com neve, né? 32 anos vendo o Natal no verão. E foi uma coisa interessante ver isso, né? E acabei indo para a Ucrânia, passei mais um mês na Turquia, no litoral, e acabei ficando por lá, por causa do corona, né? Que não conseguia voltar, cancelaram 3 voos meus, e até que consegui o mês passado. Acho que faz um mês e pouquinho que eu estou por aqui já, mas foi quase uma odisseia. Algumas coisas assim, eu estava pensando nas dificuldades que o Odisseu tinha de voltar para casa, enfim, e você começa a pensar, né, nessa trajetória, assim, da vida, não dessa simbólica, mas digamos, da real também, como que tem essa conversa, né, e como isso muda a vida da gente, como a gente acaba nos adaptando, né, principalmente nesse período que o mundo inteiro está estranho, né, então o que a gente vê no Brasil, a gente está vendo em todos os lugares do mundo, então a gente vê que a gente não está sozinho mesmo, né. Não tem essa questão de pensar no nosso país. Até quando a gente pensa em política, né, tem gente que tenta colocar, não, porque isso acontece aqui no Brasil, mas não vê o todo. Quando você vê o todo, entende o que tem por trás de muitas coisas que a gente simplifica, né? E quando a gente vê, então, o conjunto da obra, a gente pensa, pô, tem muito mais coisa do que só em van filosofia, né? Ah, sim. Então, você foi para a Ucrânia, o Bolsonaro já tinha assumido como presidente, né? Ou não? Já, foi em novembro do ano passado. Ah, tá. Você quando voltou, você não teve, assim, uma esperança? Putz, quando eu voltar, ele já vai ter morrido, já vai ter saído fora? Teve uma esperança, assim? Em vez de assumir, ele tem, né? Mas... assumido, né? Mas então, nessa... É bem complicado. Ah, imagino. Mas nessa viagem, então, vocês já viam, vocês dois já estavam com esse projeto do podcast, enquanto você estava lá ainda, não é? Começou com você lá fora. Começou com ele lá fora, mas o que a gente vinha pensando foi antes, né? Já antes. Foi bem antes. Só que a gente não sabia qual seria o formato, né? Então a gente descobriu que o podcast, rádio é complicado, precisa de patrocinador, precisa, né? É muito complicado, né? Então a gente começou a estudar como fazer isso, como se faz um podcast. A gente começou a estudar e aí o cara que nos guiou nessa nossa jornada, ele diz assim: comecem, se não tiver nada, comecem com o celular, comecem com um foninho de ouvido, né? Mas comecem, né? Depois vocês vão aparando as arestas, e foi justamente o que a gente fez. Quando a gente ouve o primeiro lá, a gente diz, meu Deus, quanta diferença, né? Mas é bem bacana de ver o processo, né? Foi bem legal. Hoje porque a gente faz sempre um roteiro, né? Sim. Mas hoje a gente percebe até na pesquisa, né? Porque a gente fez pesquisa acadêmica, né? Nós três aqui, a gente fez bastante pesquisa acadêmica. A diferença da pesquisa acadêmica, da entrevista, quando a gente precisa fazer a pesquisa, né? Precisa fazer uma entrevista quando faz uma pesquisa. Então, isso não é uma entrevista acadêmica, né? Sim. Então, que tipo de questão eu vou fazer? Por exemplo, o livro do Marcelo Labes, quando a gente entrevistou o Marcelo Labes, né? O livro é um assunto muito denso, muito complexo, né? Muito delicado. Então, como é que a gente vai fazer essas questões para o Marcelo, né? Como que a gente vai se dirigir? E graças a Deus as pessoas são muito legais, né? Porque elas facilitam a nossa vida, né? Porque não é fácil de fazer. Tu sabe, tu faz também isso, né, Daniel?
Não é fácil, né? Eu lembro da Tainá, né, Eduardo? Eu estou citando porque vocês podem ver depois do podcast, porque no da Tainá a gente estava muito preocupado, porque também é sobre a questão afro, né, a questão da discriminação. Então, como que é que a gente ia levar essa entrevista, né? A gente tinha visto uma mais ou menos com a mesma base da Tainá, e as 3 pessoas choraram, né? Choraram. E tu vê, é um podcast, né? Isso não é uma novela, né? Então, começar a chorar para falar sobre um problema que é de fato uma coisa muito séria, ficaria pesado demais, né? E então a gente tomou todo o cuidado de como conversar com ela, deixar ela falar sobre o assunto, né? Então tem todas essas nuances assim que afinal a gente se arrisca fazendo isso, né? A gente se arrisca. É isso que eu ia perguntar para vocês, né? Qual que é o critério que vocês têm utilizado? Quer dizer, eu sei que vocês concorreram um edital, né? Aí Itajaí, não foi? Para montar. Mas aí quando vocês convidam os convidados, convidadas, tanto da primeira temporada que vocês fizeram, vocês estão fazendo a segunda agora, né? Qual os primeiros critérios assim que levam vocês a escolherem, esse vai ser o convidado ou convidada de hoje, o tópico vai ser esse, a gente vai ter essa pauta. O que guia vocês nesse aspecto? O objetivo era que a cidade conhecesse os escritores, 12 escritores, né? Então, a gente teve o cuidado de selecionar 6 homens e 6 mulheres. A gente queria a gente queria metade negro, indígena a gente não achou, a gente achou escritores negros, alguns, né? Poucos, assim, que se declaram negros, né? A Tainá, o André Pinheiro, acho que só, né, Eduardo? E o que mas a gente pesquisou bastante, né? Não, talvez apareça agora, né? Até porque eu não sou daqui, né? Depende de pesquisa. Assim, eu conhecia a Tainá e conhecia o André Pinheiro, né? E o critério assim da entrevista para esses 12 era ser feliz, era falar do que quisesse falar, a seu respeito da sua trajetória, do seu processo de trabalho, né? Era ser feliz, não era para chorar, era para ser feliz. Claro que a gente se emociona ali, né? De repente a gente se emociona, né? E o que mais, Eduardo? Acho que era isso, né? A gente se preocupou também como seria essa entrevista, quem falaria, né? A gente já decidiu que o convidado deveria falar mais, né? A gente deixar bem livre. Eu tenho essa pretensão também, ou não a pretensão, mas eu tenho essa vontade de deixar que o convidado fale, né? Porque às vezes a gente sabe de algum assunto, mas a gente quer ouvir o que o convidado tem a falar sobre isso, né? Às vezes a gente sabe. Para mim não interessa, então, né? Às vezes o que eu sei. Eu quero saber o que o convidado tem para passar para a gente. Claro. Como a gente brinca, né, Kátia? É uma oficina de literatura, né? Esses episódios estão servindo como uma oficina. É muito legal, que muitas ideias, muitas sacadas que os caras mandam assim, e a gente, nunca pensei nisso, né? Por quê? E eu acho que tem que ser assim, né? Agora, se a gente tentar colocar o que a gente sabe, né? Tentar ser erudito. Até tem alguns amigos, até meu irmão, né? Tava falando, não, mas você tem que mostrar mais. Não, mas eu não quero, né? Deixa, eu tô na minha zona de conforto aqui, eu quero ouvir o que o cara tem para falar. Outra coisa interessante é que o Eduardo, como é mais novo, né? Eu acho que deve ser isso, ele sempre se preocupa, né? Mas como é que eu devo falar? Como é que não sei o que? Eu digo, Eduardo, pensa uma coisa. Eu tenho 59 anos, tu tem 32. A nossa diferença é grande. Então, eu com certeza não vou falar da mesma forma que tu fala. E é isso que é legal. Sim. Mas eu acho que, será que eu me meti naquilo ali que tu estava falando? Não importa, é a maneira como a gente se expressa, é isso que as pessoas querem ver,
Não quero inventar um jeito de ser. Sim, isso que faz a dinâmica ali. Serviu muito. Isso melhorou muito eu enquanto orador, né? Uma experiência em sala de aula é muito diferente, né? Sou professor também. Você entra na sala, você domina. Né? Primeiro dia de aula, você entrou, já toma conta. É diferente, né? E de repente, se você vai para a sala dos professores e você tem que falar, no meu caso, né? Eu já tenho um certo problema. Sou de Curitiba, né? Então, quando a gente não conhece muito as pessoas, a gente fica meio assim. Até quando conhece. Uma coisa, né? Até quando conhece. É verdade. Mas e no podcast eu até fiquei meio preocupado. Eu falei, nossa, como que eu vou conversar com as pessoas que eu nunca vi na vida? E, na verdade, isso foi muito mais fácil. Claro que tem algum convidado que a gente fica um pouco mais apreensivo, né? Pô, o cara sabe isso, o cara... Mas depois que a gente começa a conversar, deslancha. É muito legal isso. Sim, sim. Eu tive o prazer de participar, né? Inclusive, eu concordo com o que a Elis colocou aqui, né? Que é leve e profundo, ou seja, não é uma coisa rasa, não é um... Mas não é algo acadêmico. Eu acho que nem é o objetivo de vocês soar acadêmico, soar pretencioso, né? Não, a gente não tem esse objetivo mesmo, a gente não quer isso, né? Sim. E... Ia dizer uma coisa aqui que fugiu, continua, Eduardo. Mas assim, a gente tem até um desejo de algumas pessoas que fosse mais acadêmico, né? Algumas pessoas, mas vocês poderiam... Mas não, esse não é o objetivo. Relembrando, né, que é aquela ideia de trazer as conversas lá na casa da Kátia, de conversa sentado no sofá com o livro na mão, pô, deixa eu ver esse livro... Ah, toma mais um golinho, Eduardo. Não posso, cara, tenho que ir embora. Não, mas aqui, quando a gente ia ver 3, 4 horas da manhã, inclusive... Não conta isso, Eduardo. Aqui pode, não tem problema. Às 3, 4 horas da manhã a gente estava conversando, batendo papo, falando de coisas, nossa, do que a gente falava, Kátia, né? De literatura o quê? A religião, né? E é isso que a gente traz para dentro da nossa conversa, né? Então, quando a gente iniciou, Daniel, agora que eu lembrei o que era que eu ia falar, a gente tinha a intenção de conversar sobre como é que a gente faz um conto, como é que a gente faz um romance, uma poesia, né? Trazer algumas teorias assim de leve, né? Ah, não, mas o fulano diz tal coisa, o outro diz tal coisa, né? Mas aí surgiu esse edital, né? E a gente, quando eu vi ali no edital que dizia podcasts, né? Até foi o André que falou. O André disse, Kátia, tu viu que no edital tem podcast? Eu digo, vou ver, né? Vou ver. E aí surgiu essa oportunidade. Daí a gente fez um projeto para pôr no edital, né? Como é a palavra? Para submeter, né? Submeter ao edital. E aí foi que a gente criou esses 12 episódios com 12 escritores de Itajaí, que moram em Itajaí, ou que nasceram aqui, ou que moram aqui, né? Então, fugiu um pouco daquilo que a gente queria, mas, de qualquer forma, cada um desses trouxe o seu processo de escrita, que não deixa de ser. Um falou sobre romance, o outro falou sobre poesia, né? Teve o slam, que era uma coisa que a gente não tinha pensado ainda, que a Tainá, né, trabalha com slam, que foi bem bacana. Legal. Né? Slam é uma batalha de rima, não é uma batalha de rima de rap, mas é de poesia, né? Sim. Então, o nome, para quem não conhece, eu pensei, não é religião, não, é uma questão poética mesmo. Né? É bom explicar. Mas eu tenho acompanhado sempre, né, vocês sempre colocam no ar aos sábados, né? Sim. E o último que eu escutei foi o do Otto, né? E o Otto Vink, que foi muito bom, né? Muito legal a conversa. É uma das coisas que a Elis comentou aqui, né? Fora o ouvinte, quem está ouvindo lá, né, no seu foninho, em casa, ficar à vontade. O convidado sempre, pelo menos eu notei isso, né? Os convidados e as convidadas sempre ficam à vontade. E vão falando, né? Isso eu fiquei, né? Super. Só que, ó, essa era a nossa preocupação, né? Então. Como que os caras vão se sentir também, né? Exato, é sempre uma incógnita, tá? Você não sabe como que o entrevistado vai reagir, né? Mas tem uma pergunta interessante aqui. Deixa eu tentar. E o Elman, ver se eu comento certo, me corrija. Ele pergunta como que é o roteiro
do podcast? Pergunta para vocês dois aí. Então, a gente pede para o escritor mandar para a gente um currículo, né? Para saber o que é que ele fez, o que ele fez da vida, o que ele faz da vida. A gente lê, nós dois, eu e o Eduardo. Eu faço umas questões, o Eduardo faz outras questões. E aí a gente junta. Na maioria das vezes, a gente não faz nenhuma pergunta daquela. mas a gente precisa, é que nem aula, né? A gente precisa ter um roteiro para saber o que vai acontecer. Porque, às vezes, assim, ó, que nem eu acho que eu perguntei para ti, né, Daniel, o que vem antes, o professor ou o escritor, né? Sim, aham. Porque a gente viu no teu currículo que tu é professor e que tu és escritor. Então, aí, a partir dessa questão, foi se desenrolando, né? E aí uma coisa puxa a outra, né? E a gente sempre tem assunto, né? E aí, como a gente tem uma amizade e tal, a conversa vai, né? Flui, claro. Mas é curioso que até quando a gente não tem tanta, como o Edu falou há pouco, né? Não conheço tão bem aquela pessoa e tal, mas mesmo assim, no próprio decorrer do papo ali, isso, exato. Nós temos um interesse em comum, né? Que é a literatura, a escrita, e a conversa vai e flui numa boa, né? Sim, por exemplo, a Sandra, o Eduardo conhecia muito poucos, né, pessoalmente, né, Eduardo? Eu não conhecia a Sandra Coelho e nem o Sandro Silva. E, no entanto, assim, a gente conversou um monte, né? Mas um monte. A Sandra é maravilhosa, a Sandra, né? E ela tem assuntos, assim, que são fascinantes, que não tem como a gente não ficar perguntando isso e aquilo outro, né? Então, foi bem legal, bem legal. E o Sandro, a gente riu um monte, né? O cara é muito gente boa também, né? O Sandro tem aquela característica que é a variação linguística aqui de Itajaí, né? É muito bacana, né? Depois ainda ele foi convidado para o dia que o André Soltal falou, né? Inclusive a Kátia comentou há pouco, né, do André, eu ia comentar, né, se o André ou a Gica estiverem nos assistindo, um abraço para eles. São os editores aí da Traços e Capturas, né, editora de Itajaí. Eu queria perguntar para vocês, né, que nesse processo todo de criar o conceito do podcast de vocês mesmo, que é um podcast literário, vocês abordam literatura, convidam escritores e escritoras, mas tem esse conceito dessa leveza, né, tanto para quem for ouvir mais tarde, quanto para o convidado ou convidada. Vocês chegaram a consumir muito podcast, assim, para chegar do produto final de vocês? Ouvimos alguns. E algumas aí, doenças que a gente pega, né? Eu, como mais velha que sou, eu dizia para o Eduardo, olha, aquele lá é muito legal, mas aquela guria diz tanto nome feio, ela dizia 2 palavras, uma era nome feio, não era? Verdade. E, puxa vida, a gente vai falar de Machado de Assis, de, sei lá, né, Daniel Oziek, como é que a gente vai falar? Que comparação, hein? Coitado do Machado, se revirou agora. Escritor, ora bola. Não, mas é verdade. Então, eu queria que fosse leve, mas não fosse uma coisa assim tão escrachada. Tu pode ler um texto em que tenha, né? Pode ler um texto ali que tenha nome feio, que esteja dentro daquele contexto ali, né? Mas qualquer coisa, a moça dizia... Nem vou repetir aqui, porque eu sou uma senhora recatada, idolatra. É uma pessoa de bem, né, Kátia? Uma pessoa de bem, né? Não é puritanismo, não é puritanismo. Não, tô brincando. Até porque eu também não me feio, né? Mas soa ruim, assim, né? Eu acho que soa ruim. Aqui você comentou, é bem interessante isso, um tempo atrás, eu acho que deve ter umas 2 semanas já, que eu entrevistei aqui o Vênis Caetano, que é o cartunista da Carta Capital, ele escreve também e tal, e eu também, eu sou meio ogro, assim, eu xingo, né, e ele também, então aqui virou uma mesa de bar mesmo, assim, né, ficou bem interessante a minha mãe, se ela assistiu aquilo, ela deve ter ficado horrorizada, né, se ela assistiu Mas não é horrorizado, Daniel, não me julgue dessa forma, não é horrorizado.
Depois, fora, vou te mandar o link para tu concordar ou não comigo. Tá. Eles falavam muito, faziam crítica literária, e aí faz crítica literária dizendo nome feio, porque essa porra, porque não sei o que. Eu digo, mas meu Deus, é o tempo todo. Exagerado, muito caricato. Ficou muito exagerado. Sim. Muito exagerado. Fica forçado, acho que. Às vezes parece aquela coisa forçado, meio forçado, meio blasé, meio que aparece mal-humorado à força. Né? Mas porque a gente teve alguns entrevistados que a gente tá conversando e no meio falava, né? Mas não é exagerado, né? Sim. É linda a conversa, né? A dinâmica. Mas olha só, Edu, tem um olá que é um nome que eu não vou me atrever a pronunciar, que da Ucrânia. Alexandra Gritsina. Olá é minha namorada. É a Sasha. Apareceu. Eu não vou me atrever a pronunciar aqui que o meu ucraniano não é tão bom assim. É melhor dizer nome feio. Pois é. Dobre Pajalovat. Então, temos vários. Botar a Cris aqui da Cotter. E aí, Cris. O Elman disse que eu pronunciei certo o nome. Que legal. A Elis diz aqui, ó, cachorrinho provando que isso não é clipe, segundo a grande. É verdade. A gente sempre fala isso. A minha tá aqui do lado também. A minha tá aqui do lado. A Elis disse que quando não é clipe, sempre tem cachorro latindo e o carro do ovo. Sim, verdade. Ela disse, mandaram nome feio gratuitamente demais, enche o saco, né? Às vezes... Essa questão do exagero mesmo. É que a pessoa parece que não sabe o que falar, né? Parece que a pessoa não sabe o que falar. Desnecessário, né? O André Diniz, lembrando os likes aí, quem está assistindo. Aí, galera. Falta vocabulário, no contexto legal, fica foda. Gostei, adorei a comentário da Elisa. Fica foda pra caralho, no bom sentido. Essa é a Elisa. Eu falo pra todo mundo que aqui pode falar. E essa guria, mas essa guria é uma poeta de mão cheia. Tu conhece o trabalho dela? Eu conheço, eu acompanho os vídeos da Elise e tudo. E eu tenho que trazer a Elise aqui. O primeiro livro dela. A Elise está sempre assistindo. Aqui. Já fica o convite para a Elise aqui participar. Ela é maravilhosa. Eli, já vou preparar a tainha aqui, colocar no forno, daí eu quero escutar você. O Eduardo, ele tem uma coisa com tainha, né? Ele acha que em Itajaí a gente come tainha com pão, com chimarrão, inclusive. Mas isso é parte do roteiro. Isso é parte do... então. Daniel, só que essa parte do roteiro... alguém perguntou como a gente brinca alguma coisa, aí, né? Eu vou te dizer. Por exemplo, fui falar com o Daniel... Tá, Daniel, Eduardo, decide, ou eu ou tu falando. É que quando ele faz, a gente faz o roteiro, nós fazemos 2 roteiros, né? E então eu nunca sei o que ele vai dizer. E ele não sabe o que eu vou dizer. A gente só sabe as questões. E aí ele vem com essa. Ele diz que adora ouvir eu rir quando ele diz: vou comer tainha com chimarrão. Eu digo, mas meu Deus, da onde tu tirou tainha com chimarrão? Mas esse que é o barato também da coisa, né? Você não saber exatamente como vai ser o mas também fica artificial, né, Daniel? Também fica um pouco artificial. Sim, Olha o Sandro aparecendo aí. Esse é o Sandro Silva. Valeu, mas Sandro. É bem legal isso mesmo, essa parte, né, do início, a intro ali, primeira, fala galera, saudações literárias. Essas saudações literárias já peguei de um canal do YouTube, né, que o cara é Saudações Aeronáuticas, enfim, o canal que eu sigo. Então a gente vai adaptando algumas coisas, vai vendo de outros podcasts, como eles funcionam, né, qual é a dinâmica deles, fala alguma coisa, daí o final, como que é, o que eles brincam ali, que a gente ouviu bastante do Escola do Podcast, né, um canal bem. E daí eles falando sobre isso, uma dose de humor, né, alguma coisinha assim, então, e aí a gente brinca, né, no começo ali uma brincadeirinha ali, só para dar uma quebrada de gelo, que às vezes a gente tá tenso, tá fazendo alguma coisa, chega em cima da hora, e dessa brincadeirinha já se sintoniza, é muito legal isso. Mas eu confesso que essas brincadeirinhas todas é o Eduardo que faz, eu não faço nada disso.
Mas é escrita, é tipo, uma coisa que eu tenho curiosidade é sobre como é esse processo do humor, né, da criação do humor, como stand-up, como funciona. Sempre estou procurando um artigo de alguém falando sobre isso, os próprios, né, caras que fazem stand-up, eles sempre estão citando alguém, e como eles constroem a piada, né, o que joga o humor numa frase, né, então é uma outra pegada também dentro disso, né, um gênero também. Eu queria fazer uma pergunta técnica para vocês dois, né? Tô vendo que o Edu tem até o microfone super profissa ali, né? Quando vocês fazem, né, a entrevista, né, com os convidados lá e tal, vocês têm feito pelo menos pelo Zoom, né? E quando vocês transmitem, daí no sábado que vai ao ar lá às 20 horas, vocês têm uma fala inicial, vocês dois, aquela fala inicial ali é ao vivo? Daí vocês colocam o que vocês gravaram no meio? Como é que funciona essa parte de montar e editar? Fala aí, Eduardo. Então, é curioso que no começo foi bem complicado, né? Lembrando que eu estava lá na Ucrânia, estava sem computador, só com meu celular. Daí a Kátia, vamos fazer, porque a gente tem que fazer. Daí eu falei, vamos lá. Daí eu consegui um computador mais antigo lá, e daí eu consegui começar a editar nesse computador. Na verdade, tudo é gravado. A gente grava geralmente na terça-feira, na quarta e na quinta, a gente depois, né, da gravação com o convidado, a gente senta e grava a nossa parte, a parte de antes, a parte depois. Aí eu edito tudo isso lá no Audacity, que é um dos aplicativos que o pessoal até da escola do podcast, outros caras que fazem podcast, indicaram. Daí lá a gente consegue fazer a intro, né, o finalzinho, tudo editado. E aquela fala, então a gente grava na terça com o convidado, na quarta e na quinta a gente faz aquela fala. Parece ao vivo, né, até às vezes. Parece. Só que é legal. O podcast é legal, até por isso que a gente foi pro podcast, não pro vídeo, porque a gente consegue cortar bastante coisa que a gente acha que não ficou legal, né, para entregar um negócio de qualidade, né? Às vezes tem um chadinho, um tiquitinho, e a gente consegue editar isso daí, né? E daí fica um negócio mais bonitinho, mais redondinho, assim. Até por isso que a gente não foi, né, Kátia, pro lado do vídeo. Eu tenho um problema com vídeo também, então tem coisas... Vamos pra terapia. Eu proibi, tem uma coisa que se proíbe nesse programa, é o Eduardo dizer isso daí. Sabe? Mas o pior, hein, Kátia? Pior seria se ele falasse isso daí e tá ok. Esse seria o desastre. Né? Mas isso daí eu quero tirar do Eduardo, porque ele remete a coisa que não dá. Não dá. A gente nem precisa citar nome, né? Senão estraga na tarde. Não, mas é legal, eu até falo isso tranquilo. São coisas que a gente vai trabalhando, né? Até comentei que no início, na sala é uma coisa, mas quando a gente está conversando com, né, num outro ambiente, é outra pegada, e a gente fica mais, quer dizer, eu fico mais com vergonha, mas no podcast eu tenho trabalhado isso também, tenho falado bem mais livremente, é bem mais tranquilo agora. Então melhorou para mim enquanto pessoa, como ser humano aqui. Edu, olha só, o Sandro ele diz aqui que o teu microfone tem um anteparo ali para o mic não pegar Covid. Procede ou não? Isso aí, depois eu passo um sprayzinho aqui de álcool. Fica 100%. Esse microfone é novo. A gente começou só com um fonezinho assim, que nem eu tô aqui. Só com fone. E celular, a gente não tinha nada. Inclusive, era pelo Skype. A gente usou quase a temporada inteira pelo Skype. Acho que foi na sua entrevista que a gente conseguiu usar o Zoom. Porque eu estava sem o computador. Foi a primeira, né? Sim. O computador que eu estava lá não tinha câmera. Então não tinha como armazenar, né? Então fica uma dica, né? Para o celular a gente não consegue no Zoom gravar na memória do celular. Precisava do computador. Então você que vai fazer de repente, né? Quer fazer também um podcast aí, tendo um computador com câmera, é fácil para você. Mas tem outras plataformas também de streaming aí, né? Tem bastante coisa aí. Na verdade, o Eduardo sofreu um monte, né, Eduardo? O Eduardo não tinha lugar para gravar, tinha horas. Às vezes, o nosso entrevistado, ele só conseguia fazer isso depois das 18 horas, e lá era de madrugada.
E aí não 6 podia horas. falar alto. Meu Deus. Sofreu, Eduardo. Não, imagino. Por um segundo eu esqueci, Kátia, que o Edu estava na Ucrânia. Eu achei que você estava falando de Mandirituba. Ele falou, mas Mandirituba aqui do lado, de Curitiba? Como assim? É quase isso também. Mas eu queria... Mandirituba aprontou uma para nós contigo, Daniel. Então, que faltou luz. Eu ia comentar com vocês, né, que no dia que a gente foi gravar, de repente o Edu desaparece da fala, né? O que houve com o cara? Né? Sumiu, né? Mas a gente fez outro dia, deu tudo certo, né? Que bom. Eu queria matar. A Copel, culpa da Copel, tem que pagar danos morais. Parte dela foi privatizada, né? Então, o pessoal aí que quer privatizar tudo, aí, né? Serviço de alta qualidade, né? Enfim. Né? O estado lá que tá sem energia aí quanto tempo, né? Até esqueci o nome do estado. Lá no Amapá, né? Amapá, Enfim. A Elis está pedindo poema, daqui a pouco eu vou pedir também. A gente já chega lá, Elis, né? Ela pede para vocês dois, poema, o texto, o que vocês quiserem. Mas eu queria ainda dar uma comentada nessa questão do podcast, do formato, né? Quando vocês fizeram toda a primeira temporada, ela foi ao ar, o primeiro episódio já era durante a pandemia ou não? Ou foi antes? Era porque o edital, ele saiu justamente por causa da pandemia, né? Foi um edital emergencial para cultura, para artistas aqui de Itajaí. Entendi. Porque daí eu ia perguntar para vocês, sei lá, quando passar essa loucura toda, enfim, tiver uma vacina, né? Vocês pretendem, ou melhor, como fazer, por exemplo, uma transmissão de um podcast, né? Eu sou completamente leigo. Com uma fala ao vivo no rádio mesmo, tem essa possibilidade? Como a gente está fazendo agora aqui, mas só que no podcast. Existe a possibilidade ou não? Ou é sempre gravado? Não, o podcast é sempre gravado. Porque se for ao vivo, daí fica uma live, fica uma transmissão. Porque não tem como tu botar no Anchor, né, Eduardo? Ao vivo. Ele é ao vivo, não tem como. Ele é gravado, quer dizer, não tem como fazer isso ao vivo pelo Anchor, né? Inclusive no Spotify também, tu põe lá já o que tu gravaste, né? Sim. E essa Anchor é legal que ele já distribui para várias plataformas, né? Vários outros aplicativos, Google Podcast, no Spotify, alguns outros, acho que até da Apple. Então, ele mesmo já faz o serviço. A gente posta nele e ele distribui. A gente não precisa ficar colando em todos, né? Então, por isso que a gente viu ainda, né, Kátia? Isso tem que estar vinculado a uma conta lá nos Estados Unidos. A gente não... É verdade. Eu ia perguntar para vocês. Não, pode falar, Kátia, depois eu pergunto. Não sei mais o que eu ia falar. Mas então eu pergunto, antes que eu esqueça também. O Edu citou essa questão da distribuição, né? Isso que eu tinha uma curiosidade. Né? Como funciona isso? Né? Vocês gravam, vocês já estão conectados a um dos streamings lá, enfim, Spotify ou outros, né? E quem não tem o Spotify, por exemplo, né? Vai ouvir em qual lugar, como pode procurar o podcast de vocês, por exemplo? Responder, Kátia? Bom, a gente tem esse aplicativo da Anchor também, é gratuito, né? Tem a Google Podcast, com vários outros ali, acho que a gente pode até deixar o link depois aqui embaixo na conversa, nos comentários aqui. Mas é bem tranquilo, você vai ali na loja, né, dos aplicativos e baixa lá Anchor, Anchor em inglês, né, ANCHOR. Aplicativo bem levezinho e você instala no seu celular aí e já consegue. Mas o da Google mesmo, né? Digita Google Podcast e Podcast Leove lá, já aparece. É bem facinho de achar. Eu tô até querendo ver aqui, fazer um aplicativo que a gente consiga colocar todos os nossos episódios. Eu tava conversando com a Kátia essa semana. Tava vendo alguma coisa assim. De repente, um aplicativo nosso. Vamos ver aí mais pra frente. Além de botar no YouTube também, né, Eduardo?
Sim, aí a gente quer colocar os episódios no YouTube, né? Então... Tem um canal já? Tem. A Kátia criou, só que a gente tem que fazer uma reedição, né? A gente precisa de colocar uma capa, alguma coisa ali, mudar alguma coisinha, né? Mas acho que em breve, essa semana, já vou começar a trabalhar nisso. Ah, legal. Ó, nós comentamos há pouco, Kátia, do André e da Gica. A Gica está aí, ó. Ela manda um riso aqui, acho que está rindo ali da conversa da Elis, dos comentários. Os comentários da Elis são os melhores, né? Elis. Mas então, para a gente encerrar aí, ó, mas daqui a pouco... Já passou? Daqui a pouco tá dando o nosso tempo. A gente tem um tempinho ainda. Meu Deus. Né? Vocês têm algo na manga aí para ler para nossos espectadores, principalmente para a Elis, que pediu? Vai lá, Eduardo. Vai que é tua. Vamos lá. Pode ser algo seu, pode ser algo de outro poeta, enfim. Beleza. Eu escrevi faz um tempinho já. Eu brinco um pouquinho, né, colocando umas palavras mais difíceis, assim, aquelas que a gente vai para o dicionário, mas é proposital de colocar palavras difíceis até para eu olhar assim, às vezes eu esqueço o que significa, né? É uma brincadeira. Canção ao eu, não o mesmo. Será que serei in memory tão breve as cinzas voem, ao ser esse outro que eu não deveria ser? Será que a existência, tão tênue ao vento como pétalas de flores, se torne em adventícios letargos que a vida se adjudica de trazer? Sei que me tornei esse ser insulado, hermético aqui dentro, existência tão fugaz que ao se escamar pela vida desconchavada, encontra caminhos indômitos, livres do suor e sofrimento, me fazendo rir da ilusão de viver sem nenhuma paixão eclipsada. Por isso escrevo, como quem se aventura por este marouço, que se avultuam sobre essa existência vivida, me embreando em meio ao mato, ou correndo para a escuridão, até achar a aventalhada fonte incessante de lamúrias e anosas feridas. Me torno assim um caçador de palavras na água parada, esfaldado, enfim, me espilo, sem nada nos bolsos ou na mão. Fica brincadeira aí. Meu aluno, viu? Desculpa aí. É legal brincar com palavra, né? Muito bom, muito bom. E esse texto, Edu, tá num projeto para algum livro aí, em breve? Esse vai sair em breve. Esse daqui é uma parte 2 que eu fiz, mas eu estou procurando agora, estou nesse processo. E muitas dicas que eu peguei nas nossas conversas, né, para como separar o texto, né, essa questão de tema, né? Então já tem capa, já tem tudo, já tá no forno aí. Que bom. Vamos esperar aí. Hein, Kátia, ó, a Gica, ela comenta aqui, né? Ó, pelo menos os livros atrás de vocês são verdadeiros. Não é igual do Eduardo Bolsonaro, né? É verdade. Não comprou, muito verdadeiro nosso livro. Ela comenta também que estava rindo de você, que esqueceu do que ia perguntar na hora lá e tal. É ao vivo, esse aqui é ao vivo. Não dá para eu dizer assim, Eduardo, edita isso. Aqui não dá. É legal quando a Kátia fala isso, Eduardo, tu não coloca isso, tá? No episódio que vocês gravaram com o Otto, tem acho que uma dessa, né? Você vai tirar isso, né, Eduardo? Alguma coisa assim. Tipo, parece aquela bronca de mãe, assim, né? Você vai tirar isso aí, Eduardo. Né? Sim. Hoje eu falei para ele isso. Ele faz terapia, sabe? Porque ele tem um monte. Se eu vou falar no ar aqui, ó. Ele tem um monte de irmã. Eu não podia falar isso, hein? Ele tem um monte de irmã, né? Tem a mãe, tem as irmãs. E ele disse, meu Deus, tem um monte de mulher mandando em mim. Eu digo, e agora escuta, tu já foi no banheiro antes de começar a live? Eu digo, mais uma para ti. E quando o Eduardo for sair, você vai falar, né, Kátia? Leva o casaco. Né? Leva o casaco. Eu tenho um monte de mãe, na verdade. É mãe para lá, mãe para cá. Excesso. É por isso que você foi estudar psicanálise, Edu? Isso é um motivo. Bom, o principal motivo foi em conversa com Kátia também, né? A gente falando sobre análise de discurso e chegamos, não sei como, né? Porque tem tudo a ver, na psicanálise, e falei, opa, preciso fazer isso, daí fui fazer terapia também, tô fazendo, né? É muito, muito da hora, né? Sim. Vale a pena.
O Você Sandro conta disse de que não... ideia lá depois da sessão. Ah, sim, imagino. Né? O lance é escrever depois. Sim. O Sandro fala para não encerrar agora, para eu ficar com mais 2 horas com vocês, para vocês sentirem que é ser entrevistado. Ó, esse poema, ó, o Eduardo nasceu na beira da praia, e nem ele sabia. Pode ser, Caramba! Né? Olha, é isso aí. É uma interpretação, pode, né? Ó, vida desconchavada, aventalhada, fonte. Olha. Edu, você é um leitor de Cruz e Souza ou não? Não, mas eu gosto de simbolismo, bastante. Ah, então. Por isso que eu te perguntei. Aquele dia no nosso episódio lá, a gente falou alguma coisa sobre isso, né? Eu sei que você tem uma queda aí por esses autores. E você, Kátia, alguma coisa? Pode falar, Edu. Não, até uma oficina com o Otto, né? A gente comentando lá, ele falou: nossa, Eduardo, você é o quê? Um simbolista ultra romântico, sei lá, né? Uma coisa que parou lá no tempo. Ah, então. Porque é o que eu gosto de escutar, né? De escutar mesmo, né? De ouvir, Eu ouço muito livro. Eu gosto de ler, mas tem aplicativo que lê PDF, então eu ouço muita coisa. Muito legal também. Talvez esse seja um dos motivos que tenha ido para o podcast, para o projeto, né? Sim. Interessante isso, né? E você, Kátia, algum texto que você gostaria de ler para nós? Eu vou publicar o meu segundo livro, né? Se Deus quiser, logo em seguida. Eu já li. Ele já está editado, já está prontinho, né? Já está revisado pelo revisor de texto, né? Terminei. Daniel Oziek. Demorei, mas terminei. Emboscada. Como? Demorei, mas terminei. Nem tanto, não demorou tanto. Se chama Emboscada. Então eu vou ler um poema que tá no livro, vou dar um spoiler um pouquinho. Hein, Kátia, posso fazer um spoiler também? Pode, claro. Prometo que não vai atrapalhar nada, assim, mas uma das coisas legais do Emboscada é que tem prosa e tem poema, né? É um livro híbrido, né? Sim. Isso é muito legal. Né? Sim. Ele vai ser editado pela Traças Capturas, né? Que a André Soltal indica no comando, né? Então eu vou ler o poema que se chama Emboscada, tá? A vida de tocaia espreita na porta de casa. O universo conspira para que finalmente alguém pague a conta. A dívida parece não ser tua, mas alguém tem que pagar pelo trato, pelo distrato, pelo contrato. A cilada foi armada. Acaso alguém quer saber? A vida de tocaia espreita na porta de casa. E tu voltas como quem quer esfregar a conta na cara. Dívida de muitos, de todos. Grande dívida. Quem não participou do enredo, azar. Entrará na partilha do bem, da conta. A vida de tocaia espreita na porta de casa. E não adianta revidar, ela bate miudinho com a ponta dos dedos. Atende aí. O que fazer justamente agora, quando te sentias tu, seguro, encaramujado, sem ninguém a importunar? Mas a vida de tocaia espreita na porta da tua casa. Isso aí, faz parte do livro. Muito bom. Eu adoro esse título, Kátia. Eu acho que representa bem o livro todo. Ou seja, uma das coisas que eu gostei, né, não vou falar mais, né, para dar mais spoiler, mas é que não é uma mera coletânea de textos, né? Tem toda uma unidade ali que é muito interessante, né? Eu sei muito assim de ler, né? Valeu muito a pena. A Corda Bamba, que sempre nos acompanha aqui, diz para não esquecerem dos likes, compartilhamento. Excelente. E o Sandro, ele diz, pô, Edu, né, já leu o livro da Kátia antes de todo mundo. Né? Pois é. Sabe que não? Não, o Eduardo não, o Daniel que leu. O Eduardo. Daniel que leu. Mas eu não li antes. Eu não fui o primeiro, né? Daniel, o André foi o primeiro, na verdade. O editor, o André Soltal. O editor. E tu como revisor, mas o Eduardo não leu, não. Então. Não, ela não me mostrou ainda. Tá escondendo o jogo. Não, alguns textos a gente discutia, já te mandei.
Eu digo, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? Isso aconteceu. Então. Mas, gente, nosso tempo está no laço aqui. Queria agradecer a vocês pela gentileza da conversa, papo Imagina. leve, gostoso. Né, como a gente gosta, né, Daniel? É o espírito do que vocês já fazem lá no podcast, né? Achei que a gente não ia ter assunto para 1 hora. Nossa, a gente tem para mais até, né? Outro dia a gente faz um programa na madruga para tomar um vinho, né? Opa, vamos. Precisando. Nossa. Eu não posso mais beber. Não pode mais beber porque dá azia. Eu tô fraco no estômago. Meu Deus, Eduardo. Eu bebo a tua parte, não tem problema. Pode deixar. Eu tomo um engove antes. Eu posso beber, então não tem problema nenhum. Não tem problema. Olha, o Elman Dantas diz aqui que gostou do astral, dos convidados. Que bom, obrigado. Eu não sei quem é ele, mas será que ele já ouviu o nosso podcast? Se não ouviu, fica o convite. Né? A dica diz assim, mas Leov, podcast Leov, tem a cara do Eduardo mesmo. Uma coisa meio ucraniano. Parece, né? E olha só, lembra... A gente achou que esse nome não ia pegar e pegou. E para quem gosta de tomar uma igual eu, assim, lembra o Engove, né? Engove, Leov, ó. Então pronto, é fácil. Muito bom. O povo do Paraná vindo para Itajaí, deve ter ficado barato o aluguel em Curitiba agora. Será? Pode ser. Faz sentido. A Gica escreveu ali, Leov. Então, caso alguém né, que não conheça o podcast ainda, procurem lá. Leov. Isso, tem no Facebook, tem no Instagram e @podcast Leov. Bem facinho de achar. E vale a pena. Qual que é o próximo episódio? Dá para adiantar? Quem será o convidado ou convidada? Não, a gente está fazendo surpresa. Interessante. Vocês fizeram uma chamada, o Eduardo ele fez uma sem vergonhice comigo agora. Ele fez mais uma sem vergonhice comigo. Ele foi ser cabo eleitoral de um candidato que eu disse para ele, viu, Eduardo, tu tem que sentar e escrever, porque cabo eleitoral de candidato não dá certo. Então. E aí ele ficou 2 semanas aí trabalhando. Que da semana passada a gente não teve episódio. Tá. Mas no próximo agora tem? No próximo, agora nós vamos decidir, nós vamos fazer uma reunião agora e vamos decidir. Agora aqui. Fazer isso não me soa muito bem. Agora já vai fazer uma reunião. Edu passa do RH. Porque o dinheiro que rola aqui é muito, né, Eduardo? Eu trouxe minha cuia, Kátia. Daí agora tem que ser em bomba e cuia separada, né? Daí. Com certeza. Tentamos a água aqui e vamos para a reunião. Depois a gente vai buscar a tainha, tá bom, Elis? A tainha. Edu, como é que é o nome da sua namorada? Alexandra. Ela diz aqui, que seria interessante se tivesse legenda em inglês. Olha aí, ó. Next time. Já fica a dica, Daniel. Fica a dica. Na próxima, ao vivo não tem como, mas... Né? De repente, depois Beleza. Bem, então, muito obrigado a vocês dois, mais uma vez. A gente que agradece. E espero que a gente se encontre em breve, pessoalmente, com certeza. Né? Com que certeza. Passe tudo essa, né? Não vou falar, Kátia, que faz toda essa bosta. bosta. Não, quem pode falar? Bosta não é palavrão. Não, contigo eu sei, Daniel, que dá pra falar. O problema é a Kátia ali. Ela não vai achar. Ai. Olha só. Eu não devia ter falado isso, viu? Agora você tá achada de puritana. Cuidado, Edu, você está morando, não, você está aí na casa da Kátia agora, ela te puxa a orelha aí. Sai com a orelha vermelha daqui. Qualquer coisa fala, vai ficar sem janta hoje. Sem tainha, Kátia. Hoje não tem tainha. Mas então é isso, gente. Muito obrigado, então, Daniel. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Nos uma próxima. Um abração. Tchau. Até mais. Tchau. É tu que sai com a gente ou a gente que sai? Eu não gosto de sair com ninguém. Então. Clima ruim. Sai com a gente. Eu não sei.
Bem, gente, muito obrigado quem nos acompanhou aí. Temos alguns últimos comentários. É isso aí. Tomar vinho em Itajaí. Eu vou tomar aqui em Curitiba. Ó, sugestão para a Kátia. Ah, tá aí, ó. A Kátia vai ver depois aqui a gravação. Valeu, Sandro, pela presença aí. E, para encerrar aqui, eu trouxe um poema do Mayakovsky, né, que é a Flauta Vértebra, e vou ler aqui. É um fragmento, né? A todas vocês que eu amei e que eu amo, ícones guardados no coração caverna, como quem num banquete ergue a taça e celebra, repleto de versos, levanto meu crânio. Penso, mais de uma vez, seria melhor, talvez, pôr-me o ponto final de um balaço. Em todo caso, eu hoje vou dar meu concerto de adeus. Memória. Convoca aos salões do cérebro um renque inumerável de amadas. Verte o riso de pupila em pupila, veste a noite de núpcias passadas. De corpo a corpo, verta a alegria. Esta noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras. Então está aí, este poema que está nessa maravilha aqui, desse volume da Perspectiva, tradução do Augusto, e do textos, né, do Augusto Haroldo de Campos, tradução do Boris Schneider. Enfim, muito obrigado, então, pela gentileza dos comentários. Talvez não tenha dado para ler algum. Amigos, valeu todos e todas aí, né, muita gente comentando. E amanhã estaremos de volta às 15, aqui, como sempre. Valeu, um abraço, fiquem bem, até amanhã.